Boa noite, dando início a mais um Entrevistas. E hoje vamos receber aqui o cantor e compositor Ivo Pessoa. Quem não lembra da música Uma Vez Mais? E ele daqui a pouquinho vai estar entrando aqui para nos dar uma linda entrevista. Vamos ver se agora a imagem sai dele, né? Para mim e minha para ele. Ivo já está aqui, tá todo mundo entrando de novo. Sejam todos muito bem-vindos e eu já vou chamar o Ivo. Vamos lá. Fabrício já está aqui de novo, Turma já está aqui de novo, e vão chamando as pessoas, vão mandando aviãozinho para todo mundo chegar aqui, para a gente... Vamos ver se entrou. E aí, Ivo? Olha, estamos juntos, estamos aqui todos reunidos nessa live, não consigo ver você, mas eu acho que se ajusta no decorrer da live, É interessante isso, já aconteceu isso outra vez. E fomos assim mesmo, né? Depois a gente Vamos nessa, claro, vamos nessa. Instagram, coisa de ao vivo no Instagram é assim mesmo, acontece. Você está me ouvindo bem? Te ouço muito bem, Você me ouve bem? Tudo beleza? Bem, sua imagem está perfeita para mim. Oh, que ótimo, que ótimo. Muito perfeito. Tem muita gente aqui conosco, Giovanni Pires, boa noite, Luciano, Irão, nosso querido Kiko Nascimento, meu produtor está aqui, Vitor Costa, seja muito bem-vindo, Márcia Cortez, Neizinho, Fabrício e muita gente aqui conosco, já na sala. Ele não me vê, mas vocês me veem e a gente vai dar início a essa live linda, maravilhosa com o Ivo Pessoa. Uma das vozes mais lindas que eu já vi no mundo, né? Opa! Não foi por acaso que Ivo Pessoa se destacou no programa Fama, né? Da TV Globo. Ainda que não tenha ganhado o primeiro lugar, ele foi notoriamente consagrado e sendo convidado para gravar a trilha sonora da novela Alma Gêmea, da TV Globo, que está sendo reprisada agora também, de novo pela terceira vez. Ele estourou num grande sucesso que reverbera até os dias de hoje. A canção Cada Vez Mais foi apenas o start de sua grande trajetória. Ivo, seja muito bem-vindo ao programa Entrevistas. E eu quero entender um pouquinho da sua história. Antes mesmo, lá na sua infância, na sua adolescência, quem foi o Ivo Pessoa? Se a música e o desejo pela música já aflorava em você, conta um pouquinho para nós, um pouquinho da tua infância e adolescência. Conto sim, sim. Olha, um prazer muito grande, tá? Muito obrigado pelo convite. Eu tenho que dar também aí um abraço virtual no Kiko, porque foi ele que fez o contato, ele fez a ponte para que nós estivéssemos aqui hoje, nesse bate-papo tão agradável. Quero mandar um abraço também a todas as pessoas que estão aí, que você citou os nomes também. Estou vendo aqui alguns amigos aqui, também a Jezinha, que tá aqui, já mandou um abração aqui para mim, e o Gito também, um grande cantor, um grande compositor também. E será um prazer contar a respeito dessa trajetória, uma trajetória cheia de música, cheia de repente, proibições até de se tocar, de se cantar, mas que depois o amor pela arte, o amor pela música acabou vencendo. Eu me lembro muito bem, viu, Cíntia, quando, mais ou menos assim, quando eu tinha alguma coisa em torno de 9 anos de idade, lá nos idos de 1978, eu tinha uns 9 anos de idade, o meu pai tinha um carro e nós não tínhamos aparelho de som dentro de casa, não, sabe? Porque sempre, assim, a prioridade era só trabalhar e estudar e tal, isso aqui. E o que eu, o Ivo, fazia? Eu ficava, quando nós saíamos para ir para algum lugar, para fazer alguma compra, alguma coisa assim, na hora que nós voltávamos para casa, eu falava assim, eu posso ficar um pouquinho mais dentro do carro ouvindo rádio? Isso você tinha quantos anos, Ivo? Eu tinha meus 9 anos. Tá. Eu tinha 9 anos. Mas antes ainda disso, eu gostava de fazer paródias de música. Eu ficava ouvindo músicas e eu ficava fazendo paródias com essas canções. Eu me lembro de uma novela que foi exibida, se não me falha a memória, 1976, alguma coisa assim, uma novela chamada Estúpido Cupido. Nossa, e eu adorava fazer. Olha, um abraço aí para o Tarcísio, de Porto Ferreira, São Paulo. Ei, Tarcísio, um abraço. E eu adorava fazer paródias, de colocar outras letras naquelas músicas, e ao mesmo tempo eu pensava assim comigo, um dia eu vou fazer isso daí, E ficava com isso na minha cabeça, aquela cabeça de criança, né? E aos 10 anos
eu tive um divisor de pensamentos, mas que me levou, Cíntia, para esse pensamento da música, foi quando eu ouvi Twist and Shout dos Beatles pela primeira vez no rádio. E aí eu pensei comigo, eu vou fazer isso, eu não sei de que maneira que vai acontecer, mas eu vou fazer isso. Eu tive muita sorte, porque eu tive um avô, que Deus o tenha, que era radialista. Era radialista, então ele tinha muitos discos dentro de casa. E um dos discos que mais me chamou a atenção, olha, isso naquela época, 1979, eu já estava com 10 anos nessa época, um disco do Muddy Waters, não, do Howlin' Wolf, um disco de blues do Howlin' Wolf, e eu ouvi aquela voz, era uma voz assim, que saía rasgada de dentro do peito, cheio de reverb, e uma guitarra que ao mesmo tempo parecia que estava distorcida, eu não sabia nada desses termos, né? E aí parecia que estava distorcida, parecia que estava desafinada, mas não era, era a proposta. Valeu, Axel, um abraço para você. E aí aquilo foi me ganhando, aquilo foi me tomando, e eu fui ficando cada vez mais fã disso, e o meu pai é aposentado do Banco do Brasil, e ele tinha amigos que tocavam violão. E aí um deles tocava muito violão e eu ficava observando, eu com aquela minha cabecinha de criança, eu ficava observando ali, ele tapando as cordas no braço do violão, e eu falava assim, cara, isso aí é muito legal, isso é muito legal, eu acho que um dia eu quero tocar esse negócio aí. Pela música. Já foi assim uma paixão, o tempo foi passando, né, Cíntia? E aí já vamos pular uma parte boa. Aliás, quando eu fiz 12 anos, eu pedi de presente de aniversário para minha mãe um violão. Eu ganhei um violão, o violão me lembro até hoje, era um violão cuja marca, a marca está aí, inclusive, ela foi revitalizada, a marca Tonante. Então, naquela época, em 1981, a gente não tinha grana, então a gente não comprava o violão da Dijorge nem da Giannini, porque eram violões mais caros. Mas tinha o violão Tonante, que era um violão muito legal, um violão muito bacana, e que, assim, fazia um sonzão. Às vezes as cordas estavam até velhas, não sabia, a gente não sabia que tinha que trocar corda, que tinha que afinar, mas aí eu fui correndo atrás, fui aprendendo com um amigo aqui, um amigo ali e tal, e deu no que deu. E aí aos 15, 16 anos, eu já imbuído aí de um certo peso de fofura, uns quilos a mais, ao invés de eu ir montar time de futebol, ao invés de eu ir jogar bola, eu falava, eu quero montar banda de rock. Então, com 14 anos, eu já comecei a montar bandas, a fazer. Eu queria tocar na banda, mas todo mundo, Cíntia, tinha vergonha de cantar. Aí um dia um amigo meu, inclusive esse amigo é até falecido, que Deus o tenha, foi o nosso primeiro baterista, ele falou assim, eu acho que a voz do Ivo é legal. Olha. Pô, Ivo, canta aí. Aí eu falei, gente, eu não canto nada, eu não sei cantar. Canta aí que você canta legal. Aí eu abri a boca, fiz um lá, 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 os caras falaram, você vai ser o vocalista da banda. Ganhou o cargo. E eu tinha menos vergonha, porque os outros eram todos muito envergonhados. Assim. Eu era um pouco mais assim, não impetuoso, mas eu tinha um pouco mais assim de, como é que eu vou dizer para você? Eu tinha mais coragem um pouco assim de abrir a boca, de cantar, de falar um pouco mais de besteira. E é isso. Olha, Ivo, nós temos muitos cantores aqui conosco também. Acabou de Que maravilha. Cantor, canta músicas sertanejas. O Cassiano, eu estive recentemente no evento e ele estava cantando lá, maravilhoso. Subi até no palco com ele, viu, Ivo? Para dar uma canja lá. Eu disse a ele que eu ia dar Que maravilha, que maravilha. Olha, todo o meu abraço para ele aí, muito sucesso, muitas felicidades, viu? Que a sua carreira seja maravilhosa. Muita música, muito som, muito sucesso para você. E o Fabrício está dizendo aqui, Cíntia sempre trazendo grandes artistas para muito conhecer a história dos artistas. É isso mesmo. Fabrício, obrigado. É um grande... Muito obrigado, viu? Um abraço. Grande modelo, está aqui também conosco o Felipe. Adoro cantar sua música, uma vez mais. Não tem quem não goste de cantar. Que legal. Que bacana. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a música foi lançada, ano que vem vai fazer 20 anos que ela foi lançada. 2025, que a novela é de 2005. E é uma música que me acompanha para onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, onde quer que eu cante, qualquer evento que seja, essa música é imprescindível, ela tem que estar no repertório, ela tem que estar presente, e às vezes eu canto até mais de uma vez. Aí eu canto a música e a pessoa fala assim, poxa, dá para você cantar uma vez mais? Eu falo, não, mas eu já cantei, não, mas é uma vez mais para você cantar de novo.
Muito bom. Ivo, e como foi? Agora você passa essa fase de criança, adolescência. Você chegou a entrar na universidade? Entrei para a universidade, eu comecei a fazer três cursos de faculdade, comecei a fazer três faculdades e, olha, primeiro eu fiz marketing com ênfase em criação publicitária, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre, assim, tive ideias que eu gostava de colocar essas ideias no papel, sempre gostei de escrever roteiros, roteiros para filmes, roteiros para novelas. Nossa, nós temos um Inclusive, eu roteirista tenho aqui. uma. Não? Nós temos um roteirista aqui também. Tem aí Não, também? você. Ah, eu? Você. Não, ô, Cíntia, na verdade, eu sou um ator. Fala que nem o Raul Seixas. Na verdade, eu sou um ator. Hum. Aí eu faço as coisas e eu faço com amor, as pessoas acreditam. Depois a gente vai conversar sobre essa questão de ator, de roteiro, porque eu estou envolvida com cinema, quem Ah, sabe? isso aí é legal, hein? Você sabe que eu fiz uma música um tempo Hum. atrás e a música chama-se O Que Ela Quiser. Foi um filme que foi usado num. Eu não me lembro se era um curta-metragem ou um média-metragem, há algum tempo atrás, que tinha dois atores bem bacanas também, acho que Dani Suzuki e Marcos Pasquim. E eu fiz essa música e o diretor do filme, assim, distraidamente, sem qualquer tipo de propósito, ouviu a música e falou assim: cara, essa música serve para o meu filme. Olha, Vamos colocar? Eu falei, pô, demorou, já pode colocar, vamos colocar, para mim será um prazer. né? Né? E colocou a música chama-se O Que Ela Quiser. Depois, com o tempo aí da gente, no decorrer da entrevista, se der, eu toco um pedacinho da música para você. Ai, maravilha. O pessoal está pedindo aqui já uma palhinha. Agora não, calma que o Ivo ainda tem. O, Vamos que vamos. Temos a noite é uma criança. olha só, o meu sócio entrou aqui, Giovanni Pires. Seja bem-vindo, meu querido. Fui para o casamento dele lá em Minas e fomos correr atrás de filme, de filme. Nós estamos aí, ele tem um filme e me chamou junto para sonhar com ele e eu embarquei nessa. E a gente está nessa luta aí Ah, que para legal, conseguir que o legal. É dinheiro, fascinante. né? É cansativo, é difícil, mas é fascinante. É como quando a gente vê uma música pronta. Você sabe que eu tive um produtor musical, Ah, Paulo Henrique, inclusive o produtor dessa música Uma Vez Mais. Ele falava uma coisa e é verdade. E deve ser assim também com filme, com roteiro e assim por diante. A música, a gente nunca termina. A gente para de mexer com ela e lança ela do jeito que a gente fez. Né? ai, que Porque se a gente for ficar mexendo, a gente vai colocar um acorde a mais, a gente vai tirar uma palavra, colocar outra, a gente vai colocar isso, vai tirar aquilo e vai, põe e tira. Então a música, a gente nunca termina a música. A gente para e fala, não, acho que agora eu vou mostrar essa música para a galera. Pessoal, disse que a música ela é atemporal, né? atemporal. É Tempo verdade. de É parar. verdade. Porque em cada fase da nossa vida, né, Cíntia? Eu não sei se com você acontece isso. Em cada fase da minha vida, por exemplo, às vezes eu vou resgatar aquelas músicas, e tem muito no meu show também. Por exemplo, assim, foi onde eu vivi a minha pré-adolescência e adolescência. Eu vou beber na fonte das músicas da década de 1980. E eu gosto bastante daquele formato, daquela abordagem. Então, quando eu ouvia, era uma coisa. Hoje eu ouço, é outro sentimento. É muito legal essa coisa da música, é justamente isso, porque ela é atemporal. Nós passamos, mas a música, ela vai ficar, ela vai continuar, ela vai passar a sua mensagem, continuar passando a sua mensagem, e nós vamos sentir reverberar de maneiras diferentes. É muito interessante. É verdade. O Cassiano está dizendo, fiquei muito feliz em receber o incentivo como você, Ivo Pessoa. Sou fã demais. E também da jornalista Cintia. Um beijo, meu querido. Vamos falar agora como foi que você foi parar lá no Fama, né? No reality show Fama. Como É foi uma história. desse processo? Nos conta um pouquinho. Como é que você chegou lá? Então, eu sempre fui um músico da noite e dos jingles. Como eu falei para você, eu fiz faculdade, comecei a fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, estava fazendo inclusive faculdade em São Paulo. E fui cooptado pela música, por quê? Porque de repente, no meio daquele processo todo, eu fui conhecendo uma galera de teatro muito bacana, muito legal, até que caiu no meu colo para eu ser o compositor, o mentor e alguma coisa assim, Hum. para fazer a trilha sonora de um monólogo. Um monólogo A Terceira Margem do Rio, retirado do livro de Guimarães Rosa. E aí, então, eu criei uma coisa um tanto quanto inusitada, porque eu falei assim, eu não disponho de muitos artifícios, nós não temos um poder, nós não temos um budget muito grande, não temos um orçamento muito grande, então eu já sei.
vamos fazer uma sonoplastia ao vivo. Mas o que me prejudicava na sonoplastia ao vivo, isso lá no comecinho, final de 80, começo da década de 90, é que eu teria que estar presente em todas as peças, em todas as apresentações. Sim. Mas eu falei, cara, eu já vou dar um chega para lá na faculdade mesmo, então eu vou poder estar em todas as apresentações. Sim. E aí, então, nós fizemos uma coxia que ficava aberta dos dois lados, lado direito e lado esquerdo, e atrás. Então, eu passava fazendo a sonoplastia do lado direito, do lado esquerdo, passava por trás também, para que as pessoas tivessem aquela sensação de som estéreo. Ah, tá saindo um som desse lado de cá, desse outro lado vai sair um outro som. E a gente lançou mão também de algumas canções que remetiam àquele monólogo que estava sendo feito, já canções consagradas, composição, se não me falha a memória, tinha Caetano Veloso, tinha Patativa da Saré, grandes compositores. E nós viajamos bastante com aquela peça. Foi muito legal. E nós viajávamos em poucas pessoas. Todos nós cabíamos numa caravan, para você ter uma ideia. Eu mesmo eu sendo gordinho, cabia numa caravan. Né? E aí a gente fizemos o interior de São Paulo, fizemos São Paulo capital durante bastante tempo, viajamos para alguns festivais, e isso daí foi uma coisa assim muito legal. Né? Mas assim, depois eu vim para Londrina, continuei fazendo minhas coisas aqui, e aí eu comecei a vender jingles, sabe? E fazendo jingles, eu saía com uma pastinha debaixo do braço durante o dia e saía vendendo jingles, fazia jingles aí para todas as lojas e tal. E era muito interessante, Cíntia, porque às vezes eu entrava numa loja e aí eu não tinha assim, nada para mostrar pro cara. Aí eu pegava o nome da loja e falava assim, cara, se a gente fizer uma assinatura sonora com o nome da tua loja, como assim uma assinatura sonora? Assim, cara, por exemplo, assim, ó, Tecidos Carasava. Tecidos Carasava. Plum. Aí o cara olhava. Vendeu. Ô, cara, legal isso daí. Mas como que você faz isso? Eu falo, não, vou entrar no estúdio, vou tocar, vou cantar, vou botar várias vozes, vou botar umas meninas cantando. Ah, mas isso vai ficar caro. Eu falo, não vai ficar caro, bicho. Você pode ficar tranquilo que não vai ficar caro. Nos primeiros jingles, aqui entre nós, não conta isso pra ninguém. As meninas que cantavam era eu mesmo. Eu mesmo chegava lá, fazia tecidos Carasava, tecidos. Ia fazendo as vozes, sabe? Aí quando via tinha aquela massa vocal assim, falava, opa, tá beleza. E quem nos proporcionou isso foi a informática, a tecnologia, né? A tecnologia, então a gente ia gravando em camadas e colocava. E tem jingles meus aqui na região rolando até hoje, coisa que eu fiz em 1990, 91, rola até hoje. Direitos autorais. E os direitos autorais? Eu quero. Já falei para eles assim, pô, gente, meus direitos autorais. Aí os caras falam assim para mim, não, mas faz tanto tempo isso. Faz tanto tempo. Falar, então deixa, tá bom, vai. Depois a gente conversa sobre direitos autorais. Isso. Aí o que acontecia? Acontecia de eu fazer os jingles durante o dia e na parte da noite eu ia para as casas noturnas cantar. Então, existia uma vida noturna muito, como é que eu vou dizer para você, muito borbulhante, muito ativa aqui. Eu cantava e tocava nas casas assim, de quarta a sábado e às vezes no almoço de domingo, e era uma coisa muito legal, era uma coisa muito bacana, um repertório não tão eclético, eu primava por colocar as minhas preferências no repertório. Então eu tocava blues, colocava alguma coisa de música popular brasileira também que eu apreciava, muita coisa dos anos 80, aquele rock dos anos 80, que agradava, né? Assim, são músicas que não tem, vamos dizer aí, não tem erro. Você coloca, você faz um show onde você privilegia um repertório de 1980, da década de 1980, as pessoas que estão lá, elas vão cantar, sabe, naturalmente, assim, as que não vão cantar porque não querem falar que tem a idade que tem. Tá. Mas elas conhecem as músicas. Eu sei como é isso. Eu não tenho problema. Eu sei bem como é isso. Eu não tenho problema com questão de idade, mas eu sei bem como é isso. Não, eu também não tenho, não. Mas às vezes a pessoa quer cantar e fala assim, não, mas você não é do meu tempo. Fala assim, sim. Vem pra cá, né, Ivo? Vem pra cá, né? Aí, Cíntia, eu estava fazendo... Um dia eu estava em casa, minha mulher Alessandra, grávida do meu primeiro filho, que é o João Ivo, e aí eu me lembro que ela estava sentada, nós estávamos sentados assistindo uma novela, e passou
uma propaganda do Fama. Olha, se você canta, tal, não sei o quê, você é brasileiro, do Brasil inteiro, tanana, tanana, mande um vídeo pra gente. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ó, por que você não manda um vídeo pra esse negócio daí? O não você já tem mesmo? Isso. Manda! Né? Aí eu olhei pra ela assim, aquele barrigão, o menino ali para chegar, eu falei assim, bom, realmente, né, posso fazer isso aí, porque vai aumentar a família, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa, tem que começar a fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu fui, fiz a gravação, contratei uma pessoa, um amigo que filmava casamentos, porque não era facinho como no celular, apesar de ser tão pouco tempo, né? Isso foi em 2004, apesar de ser tão pouco tempo. Aí eu peguei, gravei a fita, uma fitona daquelas videocassete ainda, grandona, gravei, mandei, e de repente surgiu um telefonema, e a minha mulher até pensou que fosse trote, e começou-se aí o processo onde eu fui galgando para dentro desse programa. Eu já mais velho que todos os concorrentes estavam ali na idade ali, 18 anos, 19 anos, eu já estava com 34 anos. E aí, aliás, 35, eu sou de 69. Eu estava com 35 anos. E aí eu olhava para aquela garotada, pô, tinha umas meninas lindas, uns caras também bonitão, assim, os caras shape bacana, lata boa. Eu falei, bicho, ninguém vai me escolher, cara. Eu com essa cara aqui de Zé Ruela, ninguém vai me escolher, meu. Para com isso. Mas foi legal. Vim para o Rio de Janeiro, andei no carrinho de golfe, aqueles carrinhos de golfe lá da Rede Globo que eu só via no video show. Para mim tá suave, tá valendo. Ou de repente chamaram uma galera para entrar dentro de uma sala. Aí o cara virou para a gente e falou assim: não façam qualquer tipo de comemoração. Vocês foram os escolhidos. Eu falei: escolhido? Para quê? Não, vocês foram os escolhidos, ó, vocês têm que fazer exame de urina, exame de fezes, exame psicotécnico, exame psicológico, tem que passar Nossa. esqueci o nome, é um monte de exame, por um, ai, me fugiu agora, que trata da garganta, otorrinolaringologista, Psicologista. vocês têm que passar por um otorrino, e eu me lembro quando eu passei pelo otorrino, o otorrino veio, olhou assim e tal, aí ele parou, olhou para mim e falou assim: que gargantão que você tem, cara. Oh, já recebeu um elogio aí, hein? Aí eu falei assim: bom, tomar como elogio isso aí. Falei: obrigado, doutor, obrigado. E aí continuou-se aquele processo, voltei para Londrina, meu filho nasceu, pararam as ligações. Eita. E aí eu olhei para minha mulher e falei assim: olha, vamos levar a nossa vida numa boa. Eu estava no hospital, a gente estava no hospital ainda, lá no quarto da maternidade. Vamos levar a nossa vida numa boa. João chegou, com a graça de Deus chegou saudável. E vamos lá, vamos mandar ver, vamos botar para quebrar. De repente toca o telefone, aí era a produção do programa, falou assim: estamos indo para ir filmar você, porque você ainda está concorrendo. Na verdade, a gente já estava dentro do programa. Mas aí fizeram aquela filmagem, toda, né? Aquela filmagem fofa, filma a família, filma não sei o quê, filma a gente cantando no lugar e tal, e mostra que você é profissional da música, que você está buscando um lugar ao sol na música. E aí a gente entrou. E foi para mim foi um divisor de águas assim, muito gostoso, muito legal, que eu assim, tenho saudades até hoje daquele tempinho, daquele ano de 2004. E você tem contato com alguém daquela época? Não tenho mais contato. Durante muito tempo eu tive contato. Eu cheguei a morar junto com a Cídia, com o Dan, mas depois a vida vai nos separando, a gente vai buscando outras coisas, né? E então eu não tenho mais contato. Mas eu sei que tem alguns por aí que continuam na música, alguns saíram, alguns pararam. Sim. Mas eu sei que tem gente que eu vejo por aí, de vez em quando eu vejo anúncio de show do João Sabiá, que era um cara muito bacana também, que trouxe uma malemolência para dentro ali do programa, ele trouxe o samba rock, a coisa do Benjor, do Orlandivo, ele trouxe uma música muito bacana, referenciais assim, fortíssimos de música popular brasileira, sabe? Então, foi um momento muito bacana. A gente aprendeu muito, assim, eu aprendi muito com os integrantes, com as pessoas que estavam ali também. Foi legal. A Ruana está dizendo que sua voz é tão linda que até você falando, ela é perfeita. Ô, minha querida, obrigado. É diferenciada até para conversar. Obrigado. Beijo no teu coração. Obrigado. Imagina.
participou do Fama, você saiu de lá e que você foi chamado para gravar a música da novela onde você explodiu com a música Uma Vez Mais, que foi a Alma Gêmea, né? Foi muito legal também, porque era o seguinte, a gente sabe que existe o apelo popular, e o apelo popular ele é indelével. Sim. Então, chegou um momento que eu comecei a trilhar o caminho de saída, né? Não que eu quisesse nem nada assim, mas eu achei que era legal e eu estava ali, eu estava participando, eu estava ali para jogar junto com todos eles, né? Estava ali para, enfim, para fazer parte daquele jogo pela música. Não porque na música, Cíntia, eu não acho que tem que ter um melhor que o outro, um que canta mais, outro que canta menos, um que toca mais. Nós estamos pela arte, nós estamos fazendo música. Então, por exemplo, assim, às vezes você vai ouvir uma banda de punk, onde o pessoal só toca os acordes básicos, mas, pô, de repente aquele som que eles estão fazendo é um som tão maneiro, é um som tão legal. Aí, ao mesmo tempo, você vai ouvir uma música erudita, que é preciosista, que tem coisas assim tão profundas em matéria de teoria musical e assim por diante. Ou então você vai ouvir um grupo de jazz bebop, ou então um grupo de música tonal e assim por diante. Eu gosto muito de conhecer também todo esse entorno da música onde eu atuo. Então, aí um belo dia, já tínhamos nos apresentado, Boninho dizia assim, vocês têm um canhão e vocês só têm uma bala nesse canhão, vocês têm que jogar a bala no lugar certo, atirar no lugar certo. Então nós passávamos a semana inteira ensaiando e tal, e não sei o que, e vai. Um belo dia, tínhamos acabado já as apresentações e fomos para um congraçamento entre os produtores musicais e o diretor musical da Rede Globo à época, que era o senhor Máriozinho Rocha. Sim. E aí o Máriozinho Rocha me chamou e falou assim, olha, independente do que aconteça com você dentro do programa, gostaria de convidar você para gravar algumas trilhas de novela. Você aceita? Eu falei, porra, se pergunta que se faz? Oi, você tá falei, falando lógico, formiga gosta de lógico. açúcar? E aí fomos lá, né? Cara, eu falei, claro. E aí depois, acho que um programa depois, eu fui eliminado, quem ficou foi a Ellen Cristina, entre Ellen entre mim e a Ellen, ela ficou. E, nossa, assim, você tem aquela dorzinha no coração, porque você foi eliminado, mas ao mesmo tempo você está vibrando pelo colega que está ali, que também é músico, que também é cantor, que também está buscando um lugar ao som na música e que ficou, e que permaneceu, e que vai ficar, e que de repente pode até ganhar, né? Como foi o caso do menino que ganhou, agora eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Mas eu vou lembrar. Então, aí, Cíntia, pintou o convite para eu cantar essa música. Essa música da novela Uma Vez Mais, ela não é composição minha. Ela é composição do Blanche com o Felipe Loeffler. Eles eram integrantes daquela banda Cogumelo Plutão, que tem aquela música famosíssima. Você é a escada para minha subida, você é o amor da minha vida. Então, essa música foi levada para o saudoso Jorge Fernando à época, e o Jorge Fernando ouviu a música e falou assim, eu vou colocar essa música na novela. Olha. Aí chamou o Máriozinho Rocha, e aí o Máriozinho Rocha falou assim, olha, só que nós temos que pensar que é uma novela de época, então a música não pode entrar do jeito que está. Nós temos que fazer uma roupagem diferente, nós temos que colocar uma outra voz. E aí, então, o Jorge Fernando disse para o Máriozinho, falou assim, mas quem que eu vou chamar para cantar essa música? Aí o Máriozinho falou, pode deixar que eu já tenho uma pessoa. Pode deixar que eu já tenho uma pessoa. Aí o meu produtor, que é o PH Castanheira, Paulo Henrique, entrou em contato comigo e me chamou e falou, você topa, cara? Eu falei, topo. Topa mesmo? Eu falei, topo, tô te mandando a música. Aí mandou para mim a música por e-mail, não existia os aplicativos de conversa, mandou a música para mim por e-mail, eu ouvi a música, aí ele me ligou meia hora depois e falou assim, ouviu a música? Eu falei, ouvi. Gostou? Eu falei, gostei, achei a música muito linda, muito boa. Quer gravar ela então para a novela? Eu falei, gravo. Só que na minha cabeça eu falei assim, bom, daqui mais ou menos uns 15 dias, né, até eu decorar essa música, ele vai me chamar para ir para o Rio, eu estava aqui em Londrina, ele vai me chamar para ir para o Rio de Janeiro para eu gravar essa música. Foi quando ele me disse assim, tô te mandando as passagens, amanhã cedo a gente começa a gravar. Você tinha uma noite para gravar essa música. Eu tive uma noite para aprender a música
para chegar no outro dia cedo e fazer a gravação. E aí nós começamos, aí, no outro dia de manhã, os músicos, os instrumentistas estavam cada um gravando a sua parte, porque ali tem flauta, ali tem cello, ali tem violão, tem teclado, tem violinos. Então foi assim, foi também um aprendizado de ver tudo aquilo e de ver o Paulo Henrique trabalhando ali, como é que eu vou dizer para você, colocando as músicas, balanceando os sons e tal, e vendo aquele arranjo praticamente orquestral nascer ali. E depois eu coloquei a voz. No final daquela noite, nós levamos para o Máriozinho Rocha ouvir. O Máriozinho Rocha ouviu, pediu só para eu colocar um corozinho quase que imperceptível, uma terça, uma voz em terça, quase que imperceptível no refrão, para que ele pudesse levar no outro dia de manhã, porque no outro dia de manhã estariam reunidos o diretor da novela, o autor da novela, Valcer Carrasco, e mais duas pessoas da direção geral da Rede Globo, na época. E aí, então, foi aprovado por unanimidade. Eu estava voltando para minha casa e eu desci do avião, quando desci do avião, liguei o celular, já veio a ligação do Paulo Henrique falando assim, cara, parabéns, a aprovação foi unânime. Eu fiquei assim que eu quase caí das pernas. Ainda bem que eu já tinha descido aquela escadinha do avião, que senão eu escorregava aquela escadinha ali. Esse Mas eu... da música, Ivo, quando você diz uma vez mais, né? Nesse trechinho que você fala? Não, foi no refrão. Quando eu te vi. Aí eu coloquei uma camada bem embaixo, assim, bem imperceptível, sabe? Eu acho que as pessoas, de repente, só vão conseguir se isolarem a voz ou qualquer coisa assim, vão conseguir escutar um pouquinho dela. Agora a gente não percebe? Oi? Você fazendo isso agora, a gente não percebe? Não, eu acho que não, porque o refrão, como eu cheguei lá e fui cantar em terça, sim. Né? Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Aí eu cantava, quando eu te vi. Então era uma música, era uma voz que ela ficava mais como como dizer assim, como uma cama, como uma base para segurar, sabe? Então foi isso que aconteceu. E aí a música foi aprovada por unanimidade e eu não sabia onde que essa música ia entrar, de que maneira que essa música ia entrar. Para mim foi uma grande surpresa quando eu vi que ela tocou já logo no primeiro capítulo. Eu até ficava meio que de longe da televisão para não assistir, sabe? Sim. E aí a minha mulher, tá tocando. E aí que eu fui caindo a ficha de que era a música do casal principal. Falei, cara, esse aí é o casal principal, meu. Eu falei, nossa, mas quem sou eu para cantar para o casal principal? Né? Então foi muito legal. Eu não tinha noção da dimensão que essa música ia tomar. Foi uma coisa muito legal. A gente não tinha, eu não tinha qualquer pretensão, inclusive. Porque como você é um músico, que você é meio que um operário da canção, um operário da música, você fala assim, cara, tomara que essa música vá longe, chegue ao máximo ao máximo de pessoas possível e que traga muitos bons frutos para todos nós, para os compositores, para mim que fui o intérprete, para os artistas da novela e assim por diante. Então, não esperava que fosse acontecer isso que aconteceu. Explodiu, foi um sucesso. Explodiu. Até hoje. E até hoje. Em 2006, inclusive, em 2006, 2005 a gente ganhou o prêmio. Foi isso? Foi. Em 2006, nós tivemos aí, eu tive a primeira turnê internacional, fomos fazer show nos Estados Unidos, comunidade brasileira dos Estados Unidos, e aí a gente levou bastante coisa, tinha um repertório bem legal também, com canções que a gente já... Foram à Europa também, para a Europa. Isso. Canções que a gente já pensava, assim, de algumas novelas, e que em 2007 foi desembocar, inclusive num projeto do Paulo Henrique, que foi História das Novelas, onde eu gravei trilhas de novelas desde a década de 1970 até chegar na música que eu gravei, que foi a abertura da novela O Profeta,
que é a novela de 2007. Esse foi o seu primeiro, o seu primeiro EP, o primeiro álbum, aliás, não foi? Esse? Esse na verdade, foi o meu terceiro. Terceiro. O meu primeiro Também. foi com um do... Teve Oi? o primeiro, teve o segundo também. Foi logo depois que você começou a sua carreira internacional, foi isso? Isso, aí é que veio mas aí veio o CD Ivo Pessoa. Primeiro veio o CD, veio um CD que eu gravei aqui mesmo em Londrina, através de um projeto municipal de incentivo à cultura, e aí eu gravei com um guitarrista de blues. Então nós gravamos alguns blues, e eram blues autorais. Então mesclava blues instrumental com blues com letra. Os blues com letras em português e inglês eu mesmo tinha escrito. E aí depois eu entrei de novo num outro projeto, que aí esse projeto era dele, não era meu. Aí eu entrei num outro projeto, e aí eu gravei um CD chamado Berço, onde tem uma música que eu fiz em homenagem à cidade de Londrina, e as outras músicas todas, se não me falha a memória, eram 12, não me lembro se eram 12 ou 14, todas composições minhas também. E aí depois veio esse disco, que tem a música Uma Vez Mais, da novela. Ele não ficou tão conhecido, ele ficou meio, como é que eu vou dizer assim, escanteado, porque, na verdade, o que puxou mesmo foi a música Uma Vez Mais para o disco, que ainda se vendia CD físico naquela época, para a venda de CD da novela. Então, o CD da novela, ele teve uma venda muito expressiva. Eu me lembro, inclusive, de uma reportagem que foi feita na Folha de São Paulo, onde o André Werneck, que era o diretor da época de vendas, o diretor comercial da Som Livre na época, ele disse que tinha sido a melhor venda de CDs nos últimos 10 anos, aquela tinha sido a melhor venda de CD. Mais de 220 mil cópias eu li. Foi bastante, foi bastante. Então a gente fica feliz de fazer parte de uma história bacana como essa, uma história de grandes artistas. Pô, a trilha tinha Milton Nascimento, tinha Roberto Carlos, imagina, Roberto Carlos cantando Índia, lindo demais, fora outros artistas maravilhosos. E nessa trilha, Cíntia, da novela, tem uma outra música ali que eu guardei, ó, uma música que eu gravei, chama-se Misty. É uma música do Errol Gardner, um jazz romântico da década de 1940. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. Eu gravei e ficou na parte internacional da trilha. Então, essa trilha, eu faço parte na trilha nacional e na trilha internacional. Que maravilha. Deixa eu falar o nome de algumas pessoas que estão aqui nos visitando. Está aqui a Pink Diwa. Ela de onde, Fabrício? Que ela está aqui conosco. De onde ela está falando? A Pink Diwa. E está aqui também conosco o grande Samuel Fernandes, aqui, o meu CEO da distribuidora australiana, né? A Music Streaming. E depois eu vou falar com você sobre isso. Está aqui conosco, dizendo grande cantor. Entrou o psicanalista. Obrigado. Rosário Gomes está conosco também, a Lara, o Ivo, a Fada está aqui, Biel, e a mãe do Fabrício disse que é sua fã, está aqui assistindo. Legal. Ruana está aqui, seu show no Natal em Cabé, a galera ficou emocionada, pude ter a honra, aí ela não completou, não sei, você... E muita gente aqui, compositor Zé Guedes também está aqui, Gal Maria também, aí ela que é a cover aí da Gal Costa, canta. Olha que legal, que bacana. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, obrigado pela presença, obrigado aí por estarem conosco, viu? Muito obrigado mesmo, tudo de melhor para vocês. E aí você vem dessa turnê, você também foi ao Japão, né? Você também foi ao Japão. Minha história no Japão é uma história tão maravilhosa, porque eu morei 3 anos no Japão. Sim. Eu fiquei 3 anos lá no Japão, e isso começou a acontecer, essa história começou a se desenhar em 2012. Eu fui convidado aí para o Japão, porque em 2011 tinha tido aquele tsunami muito triste. E aí uma pessoa falou para mim: você não quer vir cantar no Japão para as famílias brasileiras que moram aqui no Japão? Eu falei: vou, claro que eu vou sim. Então eu vou agilizar a sua vinda para cá.
E aí, em 2012, eu estive lá, cantei no Brazilian Day, em Tóquio. Sim. Eu cantei no sábado, no domingo quem cantou foi Luan Santana. Olha. E aí foi tão bacana a receptividade que eu tive lá, foi tão bacana. Inclusive, eu sou citado num livro de um crítico de música japonês, uma das grandes vozes da atualidade no Brasil, Ivo Pessoa e tal. Eu falei, nossa, será que é isso mesmo que está escrito? Porque estava escrito tudo em japonês. Você, Né? Mas, você morou lá, né? oi? Você morou lá no Japão também. Sim, então. Comecei, a primeiro show foi em 2012. Aí, em 2013, de 2013 para 2014, eu fui e fiz uma turnê de 60 dias rodando pelo Japão. Dois mil. Voz e violão. Às vezes tinha algum músico, toca o quê? Toca bateria, vamos tocar junto, toca contrabaixo, ó, tá aqui, esse tom aqui, pá e tal. E aí a gente fazia e tal, mas eu fui fazendo voz e violão. Quando daí eu recebi o convite para ficar. Cara, você quer ficar aqui, você quer morar e tal? Eu falei, já é, eu quero. E aí a minha única condição foi poder levar minha esposa e meus filhos. Na época eu já estava com o meu casal de filhos, um casal de filhos, que é o João Ivo e a Maria Laura. E aí falou, não, vamos tirar visto então para a família inteira, vocês vêm para cá. E fui, e foi um período de 3 anos assim, muito abençoado, maravilhoso. Nós moramos em Saitama, primeiro nós chegamos numa cidade bem pequenininha, chamada Kamisato. Aí saímos de Kamisato e fomos morar numa outra cidade pequena também, mas um pouquinho maior, chamada Honjo. E eu era músico residente num bairro em Tóquio chamado Roppongi. E eu cantava numa casa, ficava cantando ali a semana inteira, e ali eu conheci muita gente, aprendi muita coisa, e foi assim, nossa, foi sensacional. E tive a oportunidade também de mostrar uma outra cultura para as crianças, mostrar um país diferente, com uma cultura tão diferente da nossa, mas tão fascinante. Né? A cultura japonesa é É fascinante. lindo. Você ganhou prêmio lá como o melhor cantor brasileiro, não foi? Foi o Isso, prêmio Press isso. Award. Foi o Press World Japan. Isso. Foi, isso mesmo. É. Porque eu na época, inclusive, Cíntia, eu estava com uma música, e eu vou até tocar um pedacinho aqui para vocês, que foi uma bossa nova, que eu compus, e os japoneses, eles são fascinados por bossa nova. Uma vez eu parei para conversar com um japonês, não que eu entenda japonês, estávamos conversando em inglês e gestos. Né? Inglês, gestos e tal, ele tentava falar uma coisa e eu falava outra e assim por diante. E aí ele começou a falar de bossa nova para mim, e eles sabem as fichas técnicas dos discos dos cantores de bossa nova, Tom Jobim, e todos, Roberto Menescal, sabe? E todos os outros cantores e compositores de bossa nova, eles sabem tudo. E aí, então eu fiz e comecei a mostrar para o pessoal, para os japoneses, né? Ah, Então a música chama-se Amorzinho. Eu vou cantar. Posso cantar um pedaço para você? deve, por favor, nos presenteie. Se um dia o sol parar de brilhar, não tem problema não. Bota você no lugar. O seu sorriso vai namorando com o mar, juntando o céu com a linha do horizonte, criando um cenário espetacular. Somos duas crianças viajando em nossa astronave. Lá, 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 lá. Os anjos cuidam do nosso amorzinho, espantam o mal batendo as asinhas. E essa vontade de ficar juntinho deixa o amor muito maior. Se um dia o sol... Que lindo!
O Roberto Menescal ele me falou que o Japão, eles amam a bossa nova, né? O Roberto, na entrevista que fez comigo, ele falou sobre isso mesmo. Ele é muito, né, muito bem recebido lá no Japão, né? Muito, muito. Muito bem quisto, muito bem recebido, respeitadíssimo. E existem músicos japoneses assim que eles ficam estudando a obra dos músicos brasileiros de bossa nova, sabe? Querem aprender a cantar, por exemplo, como Nara Leão, querem aprender a cantar como João Gilberto, que é aquela voz aveludada, aquela voz com algodão, que sai com algodão, né? Uhum. Então, isso é muito legal, essa reverência que os japoneses têm pelos músicos brasileiros. Isso é grande. E quando é que você começou a sua carreira autoral, de fato? Olha, de fato, eu sempre fui assim, bem. Como é que eu vou dizer para você? Eu sempre fui autodidata. Sim. Eu sempre fui, inclusive, um fã desse autodidatismo. Não que eu não ache, não que eu não ache importante estudar, eu acho muito importante estudar teoria musical, harmonia e assim por diante, estar em cima de um instrumento, aprender a dominar um instrumento, eu acho sempre imprescindível para quem quer viver de música. Mas aí eu comecei a me arriscar os meus primeiros acordes, e aí eu comecei a ver que eu conseguia juntar algumas notas e criar umas melodias interessantes. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei bem cedo, porque eu já escrevia, já gostava de escrever, porque eu sempre fui fanático por leitura. Eu com 9 anos, com 8, 9 anos, eu lia dicionário. Eu me lembro que tinha um dicionário na minha casa, Aurélio, tinha um Aurélio gigante, assim, sabe? Era. Parecia um tijolo de concreto tão grande. E eu ficava lendo aquele dicionário. E mais para frente, o meu pai comprou algumas enciclopédias. Teve 2 enciclopédias que eu devorei assim com farofa, que foi a Enciclopédia dos Trópicos e depois a Enciclopédia Globo, que eu estranhei um pouco por elas serem em verbetes. Então era assim, era em ordem alfabética e em verbetes. Você ia aprendendo o significado daqueles objetos, daquelas palavras, como se ela fosse um dicionário amplificado. Mas era muito interessante também. Agora, eu gostava de ler a enciclopédia para eu saber, assim, para eu absorver cada vez mais cultura, aprender cada vez mais o que era. Aí depois eu peguei uma outra enciclopédia que falava só sobre instrumentos de orquestra. E Nossa. eu achei assim também maravilhoso como é que se dava a formação de uma orquestra, quais os instrumentos que tinha, a diferença do violino, da viola, instrumentos de arco, instrumentos de sopro e assim por diante. Era fascinante. E aí isso foi assim, isso foi me, como é que eu vou dizer para você? Isso foi me fomentando e foi fazendo com que eu tivesse esse campo repertorial para isso. Muito E aí eu comecei a compor, comecei a fazer as minhas coisas, comecei a criar, né? Tem músicas que elas ficam uma porcaria, tem, claro que tem, mas tem outras que ficam legais, a gente gosta, a gente ouve, a gente curte, a gente gostaria até de ouvir na voz de outras pessoas, né? Mas eu sou um pouco, como é que eu vou dizer para você? Eu sou um pouco mais hermético. As minhas coisas assim, eu gosto, eu mesmo gravo, eu mesmo canto. Mas também é produtor, né, musical. Você Também, produz também. também, E também, você não também também. compõe para outros artistas? Mais Ah, difícil um pouco, é mais difícil um pouco. Porque como a gente entra numa roda viva, depois de 2020, a gente entrou numa roda viva de voltar a se apresentar, de reconstruir o que tinha sido ficado, o que tinha ficado perdido. Né? Então, voltar a fazer os contatos, voltar a fazer eventos, mesmo que pequenos, shows em todos os lugares, porque era só de música. Eu acho que toda a cadeia produtiva da arte foi afetada nesse momento, que foi um momento muito difícil para todos nós. Eu conversando com pessoas, inclusive daqui do meu entorno, da minha cidade, pessoas de fora também, de outras cidades, e até de outros países, até do Japão, músicos com quem eu conversava no Japão, falaram assim, cara, a gente está passando por um período muito difícil. A gente não tem trabalho. Porque aquela pessoa que se dedica a trabalhar apenas tão somente com música, ele parou. Porque existe o músico de estúdio, para esse parou menos. Mas o músico de estrada, o músico de palco, parou, esse parou parou total. Porque completamente. assim, você imagina um grande artista, imagina aí
um grande nome, que tinha 30 shows marcados por mês, de repente aquilo fala assim, ó, para tudo. Então, ele vai ter que parar de fazer aquilo. Os músicos, muitos músicos foram afetados por isso. Então, cara, foi um período difícil. Então, a gente está retomando isso daí. A gente está retomando isso aí. E como eu não sou um cara que tem pressa, eu sou um cara bem tranquilo, bem sossegado, aí a gente vai, mostra uma música para um, mostra uma música para outro, e assim vai. Você tem músicas, composições suas, que eu ouvi uma que eu achei linda, que você fez para o seu filho João, entre aspas, né? Entre aspas, é verdade. O meu filho, quando ele tinha 13 anos, isso foi tardio até, ele foi detectado com um autismo, o autismo leve, que era chamado, hoje é chamado de autismo leve, e era chamado de síndrome de Asperger. Asperger. O Asperger. E nós assim, ficamos assim, falando assim, mas será que é mesmo? Aí até a esposa do meu irmão chegou e disse assim, olha, a melhor maneira de você fazer isso é procurar um neuro. Mas antes disso, você precisa de um aval, de uma psicopedagoga, um psicopedagogo, e então você tem que fazer isso. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de procurar o neuro. O neuro não vai dar um diagnóstico. E aí, então, o João passou um mês conversando com duas psicopedagogas maravilhosas, mãe e filha, duas mulheres assim incríveis, que trataram ele com amor, com muito carinho. E aí, então, olha, o diagnóstico está aqui e tal. E é bom você levar lá para o neuro. Eu, nessa época, inclusive, estava trabalhando com um pessoal, com uma banda, e eu estava em São José dos Campos nessa época. E aí a minha mulher me mandou um recado, me mandou uma mensagem, falou assim, nosso filho tem síndrome de Asperger. Aí eu falei, o que é isso? Que eu nem sabia, né? Eu nem sabia. Que síndrome de Asperger? Eu falei, o que é isso? Olha, a síndrome de Asperger é uma espécie de um autismo, não afeta ali a cognição dele, mas afeta muito o campo de relacionamento, a sociabilidade. E nós vimos que realmente, voltando fazendo um retrospecto, João sempre foi uma pessoa muito quieta, muito fechada, não tinha aquela coisa de ir conversar, não tinha amigos, nunca teve amigos. Sabe aqueles amiguinhos que estão sempre em festa? Todo fim de semana tem uma festinha? Né? Essa idade, assim, de criança, até chegar ali na adolescência, tem um monte de festinha, um coleguinha vai fazer uma festa, o outro chama para jogar bola. João não tinha nada disso. João Ivo simplesmente ficava dentro de casa. Ficava dentro de casa, fazendo o quê? Com hiperfoco, isso é uma coisa que a gente não conhecia também, hiperfoco em dinossauro. Dinossauro, qual era o hiperfoco dele? Primeiro foi dinossauro. Não, primeiro foram livros de bandas de rock. Ele ganhou um livro do AC/DC, contando a história, a biografia do AC/DC, e ficou fascinado. Aí depois ele ganhou um livro da biografia do Led Zeppelin e ficou fascinado. Né? Mas, aliás, antes disso, tinha aí o fascínio com os dinossauros. Depois o fascínio dele foi Transformers, aqueles carros, né, que se transformam em soldados, em gladiadores e tal. E depois, aí nessa mesma época, não, um pouco antes, é que eu me confundo, tinha uns bonequinhos colecionáveis chamados Gormites. Gormites. Eu tenho 3. Aí, você sabe o que é? Tem toda a coleção aqui dos Gormites. Tem toda a coleção aí. Aí até um tio dele levava a sério, sabe? Via que ele tava com um Gormite assim, e aí ele inventava histórias com os Gormites e tal. Aí um tio dele, meu irmão, chegou para ele e falou assim, ó, eu vou te dar R$ 5 por mês para você cuidar desse rebanho de Gormite aí, cara. Toda vez eu quero ver esses Gormite direitinho, limpinho, lavadinho. Não, pode deixar, pode deixar. Dava 5 para ele. E ele fazia. Oi? E ele fazia, ele cuidava. E ele fazia, ele cuidava direitinho, sabe? Ele cuidava, assim, era muito legal, sabe? Era muito legal. E aí, o que foi? Como é que foi que essa música ela surgiu? Ela surgiu porque depois de receber o diagnóstico e depois da poeira assentar dentro do coração da gente ver que era algo que ele não ia sofrer, porque eu tinha muito medo, como a gente tem medo, eu tinha muito medo dele sofrer, dele assim, penar
sabe? Como a gente vê, existe tanto isso, acho que sabe como é que é jovem e tal, fala assim, meu Deus do céu, eu só não permito que meu filho sofra, eu só não quero que ele sofra. Que ele não tenha amigos, até normal, a gente tenta suprir, é lógico que não é a mesma coisa, a gente tenta suprir aqui em casa com amor, com carinho, com diálogo, com bate-papo. Ele também encontrou assim, um refrigério muito grande na música. Ele é um grande guitarrista, ele toca muito bem, ele é um guitarrista assim, não vou dizer que ele é um shred guitar, mas ele é um guitarrista que ele ouve as coisas, ele tem muito mais ouvido do que eu. Então ele ouve as coisas e ele vai e ele tira, sabe? Ele tira assim e tira rápido. E ele tem a guitarra no quarto dele, ele toca e pá e tal. E às vezes eu tô ouvindo e falo assim, cara, mas você estava ouvindo essa música, você ouviu essa música ontem? Sim, mas eu já tirei. E falo, pô, meu, você já tirou, cara. Eu ia levar uns 3 meses para tirar essa música aí. Não, eu já toquei. Já tirei, já estou tocando. E a letra nasceu, Cíntia, eu mudei muito poucas coisas, modifiquei muito poucas coisas do depoimento que ele deu para a psicopedagoga. Sério? Onde ele fala que ele não tinha amigos, que ele chegava nos lugares, ninguém via ele, que ele falava, ninguém ouvia, e que ele se sentia, às vezes ele sentia um vazio muito grande, e também que às vezes ele tinha vontade de expelir algo, assim como se fosse uma fumaça negra que saísse de dentro dele, para que ele, o interior dele pudesse mudar. É por isso que veio essa música. E o nome, entre aspas, é porque muitas pessoas, quando a gente vai falar de autismo, quando a gente vai falar enfim, do autismo, É, é, é transtorno fala que. assim, fala assim, é normal, sabe? Faz aquelas aspinhas assim, né? Então eu vi isso algumas vezes e isso me chamou a atenção, por isso que eu pus entre aspas. E também porque o aspas, que é o início do Asperger, né? Então Sim. por isso que eu coloquei entre aspas o nome da música. E aí a música é justamente isso. Cheguei, ninguém me viu, falei, ninguém ouviu, mas nunca mais eu chorei, porque realmente ele não chorava. Ele não derrubava nenhuma lágrima, assim, mesmo que você ficasse bravo com Sim. ele, mesmo que ele tivesse sentido, ele não derrubava nenhuma lágrima. E teve um episódio que durante 1 ano e meio aconteceu com ele, e nós ainda não sabíamos do diagnóstico do Asperger, que era o seguinte, ele não tinha, porque é seletivo, né? Sim. Ele não tinha dias que ele não tinha como ir para a aula. Ele falava, por favor, deixe ficar em casa. Não. E eu falava, né, porque pai, né, aquela autoridade de pai, que ficar em casa o quê, cara? Você está pensando o quê? Você tem que ir para a escola. Você tem que ficar lá. Mas pai, eu não quero ir para a escola, por favor. Eu não me sinto bem, eu fico mal. E aí ele teve umas 2 ou 3 vezes, ele teve crise de ansiedade. E aí eu tive que sair de onde eu estava. Graças a Deus eu estava na cidade. E aí eu fui buscá-lo, mas aí eu vi que realmente a gente precisava fazer alguma coisa, precisávamos realmente ter feito isso antes, né? Diagnosticar isso, começar a tratar e levar isso a sério para que ele não sofresse num futuro próximo, né? Mas graças a Deus hoje ele está aí, tem 20 anos de idade, está fazendo tiro de guerra. Imagina, acorda às 4 horas da manhã para fazer tiro de guerra. Olha, Só que ele não é só ele que acorda, não. Eu acordo também. Quando eu estou aqui, é, eu acordo, faço café, pego ele, levo para o tiro de guerra, falo, para voltar você se vira, cara, porque eu tô cansado, preciso dormir. ele hoje está com 20 anos, né? Ele hoje está com 20 anos, é um garoto maravilhoso, amoroso, é um menino assim sensacional. Aumentou um pouco essa coisa, o hall de amigos aumentou, ele tem 2, 3 amigos hoje, mas eu vejo que ele é assim, ele é muito dedicado a esses amigos, então não Sim. fica fazendo falta ter aquela turma grande. Sim. Eu tinha uma turma gigantesca, até porque eu era o cantor da escola, então eu tinha vários É. amigos. Tinha aí uma turma grande, 15, 20 pessoas, eu falava assim, eu vou sentar ali na escada ali do colégio, depois da prova para cantar. Nossa, juntava assim uma galera e a gente ficava cantando ali. Um barato, um barato. Ivo, Mas é um menino de ouro. Ivo, eu tenho uma história parecida com a sua. Eu tenho uma. Olha, João também. João também.
Também. Está com 16 anos de idade. Mas é o Asperger também. É o Asperger também. A Olha mesma só. história que você está contando relata a mesma coisa também do meu João. Por isso que eu É. também isso me tocou um pouquinho. Não, isso nos toca, porque, por exemplo, assim, se eu pegar o violão agora para cantar a música para você, porque como eu tinha sempre muito medo dele sofrer, eu tinha muito medo do sofrimento que ele pudesse vir a sentir por causa do desconhecimento das outras pessoas, eu vou ficar emocionado, porque eu vou me lembrar dos momentos em que eu falava para ele, fala assim, meu filho, não se preocupa. Não se preocupa não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, papai tá aqui, mamãe tá aqui, a gente tá junto com você, a gente vai ficar com você até o fim, a gente vai te proteger, a gente vai fazer tudo que for preciso e você vai encontrar o seu lugar. E se você não encontrar o seu lugar vai encontrar você. É. Você pode ficar tranquilo, porque vai ser legal, cara. A gente vai fazer muita coisa bacana junto. Então, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Era aqui, né? Cheguei, ninguém me viu. Falei, ninguém ouviu. Mas nunca mais eu chorei. Eu só ando sozinho, mas sei se é lã ou linho. A roupa nova do rei. Cresço e domino a estrada. O beijo, o tempo não é a espada que me divide em vazios. Fumaça densa me cega, poder falar me carrega, a flutuar por 1000 rios. Quem vai dizer o que eu sinto quando estou farto ou faminto? Quem no normal se encaixa? Mais ou menos por aí. Saia de dentro da caixa, você encontra o seu lugar, você encontra o seu lugar vai te encontrar. É lindo demais. Até fico tocado também, fico emocionado. E teve uma ocasião que uma reunião de mães que eu conheci, inclusive, um grande abraço para a Cláudia Moraes, ela está no interior do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, e ela me deu muita força, conseguiu um patrocínio para que eu conseguisse gravar essa música com um timaço de primeira, assim, com músicos grandiosos que fizeram um arranjo muito legal para essa música. Assim. Muito emocionante. É um arranjo que eu tenho bastante orgulho de como ficou o arranjo para essa música, ficou muito legal. Maravilha. Olha, eu tenho uma pergunta aqui no box, que é do Samuel. Ele pergunta o seguinte: qual o maior desafio para o artista iniciante nos tempos de hoje, na opinião sua? Eu acho, na minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade, nem a melhor pessoa para dizer isso. Mas eu acho que a dificuldade do artista é ainda conseguir sobreviver da sua arte. Eu acho que a arte ela ainda é muito incompreendida em vários lugares, e eu acho que ainda existe sobre o artista essa sombra de que o artista ele é um perdido, ele não quer fazer nada, ele não gosta de fazer nada, não gosta de trabalhar. Então, eu acho que ainda existe. Apesar de que, Samuel, muito desse leque se abriu. Por exemplo, eu, com 14, 15 anos de idade, se para uma pessoa que eu chegasse e falasse que eu queria viver de música, que eu queria ser artista, as pessoas já iam dizer que eu estava no caminho errado, que eu estava usando aquela folhinha verde, fumando aquela folhinha verde, que eu estava fazendo coisa errada ali, que eu estava fazendo coisa errada aqui, assim por diante. Então, eu acho que isso ainda acontece, mas guardadas as devidas proporções. Então, eu acho que a coisa mais difícil para o artista iniciante hoje é ele não provar para os outros. Veja bem, nunca você vai precisar provar nada para ninguém, se você é artista, mas provar para si mesmo, para si próprio. Eu consigo viver da minha arte, eu consigo colocar a minha arte na mesa e as pessoas
vão vir aqui, vão pegar um pouco da minha arte, e elas vão gostar, e elas vão ouvir, e elas vão degustar, e elas vão falar que maravilha, que legal, que gostoso, que lindo, que maravilha. E é isso que a gente tem que fazer. E outra coisa também, agora na parte criativa, eu acho que está faltando um pouco, e eu quero estar errado, até porque eu não tenho como ouvir tudo, né? Eu acho que está faltando um pouco de criatividade na criação de melodias. Verdade. Criar belas melodias. Criar melodias bonitas, melodias envolventes, melodias aconchegantes, melodias que aquecem o coração, aquela melodia que estende a mão para você, sabe? Fala, vem comigo, vem curtir essa letra aqui, nessa melodia. Aquelas melodias assoviáveis, que você, só de você assoviar, você consegue ouvir os instrumentos na tua cabeça, né? Fala, cara, aqui nessa parte aqui toca um violino, não sei se é sintetizado ou se é violino. Aquelas melodias que a gente gosta. Estou falando assim de coisa que a gente vai fazer, mas coisas que nós já ouvimos e que são melodias lindas, que você assovia isso. É assoviado. Você assovia e você fala, cara, que inspiração que teve o cara para fazer isso aqui. Né? Então, na minha modesta, porém honesta opinião, é isso que acontece. É falta. É por isso que as músicas agora estão voltando com muita força. As músicas da década de 80, 90, elas estão vindo com tanta força, mas tá ganhando tanto espaço. E assim, eu fico muito feliz, porque eu estou vendo grandes artistas voltando a fazer muitos shows, né? Eu Isso é estava conversando ótimo. com o Lobão. O Lobão tá aí, tá fazendo turnês, Hit tá fazendo turnês. Eu estou muito feliz com essa turma aí que está voltando com Não, muito. e outra coisa, Cíntia, um show do Lobão, por exemplo, é um show que um cara como eu vai e canta todas as músicas. Pois é, Todas as músicas. O Lobão, década de 1980, foi uma referência musical para nós. foi. Ele foi referência musical, ele foi referência de atitude também, sabe? Ele era um cara que já era multi-instrumentista, ele tocava bateria, ele tocava guitarra, ele compunha. Eu me lembro daquele filme Bete Balanço, Beth. onde ele chegou com aquela música Me Chama. Cara, eu achei aquilo uma inovação e tanto, tudo, pelo visual dele, pela emissão de voz que ele fazia, porque a gente presta atenção nisso tudo. Quando você quer trabalhar com música, você vai começar a prestar atenção nisso tudo. Tudo que ele vai fazer, o jeito dele cantar, o jeito dele respirar, a coisa dele estar emitindo aquilo, aquela música, sabe? Aí o timbre de guitarra, ele tinha uma banda que era Lobão e os Ronaldos, Isso. então o cara chegou, era um timbre assim, um timbre melancólico, por causa da época do New Wave, e do New Wave migrou para o gótico, que migrou para o dark, e era aquela música um pouco mais introspectiva, mas sem deixar de ser alegre, né? Então tudo isso tem uma história, e essa história marcou uma época e marcou essas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que foi marcada por isso, por essa musicalidade. E quais são os novos projetos aí do Ivo Pessoa? Olha, projetos não nos faltam. Estamos buscando aí parcerias, dialogando com pessoas, porque nós temos um plano, sim, eu tenho um plano, sim, de fazer. Eu trabalho sozinho, eu não tenho um escritório, não tenho um empresário, trabalho sozinho. Então a gente é que vai, a gente que corre, a gente que faz tudo, né? Porque existe uma coisa também, Samuel, né, que perguntou. Samuel, ao mesmo tempo que nós temos que ser ecléticos, nós temos que ser ecléticos em matéria de música, em matéria de conhecimento musical, nós temos que conhecer e absorver e sorver tudo que é bom. Isso. Porém, não nos deixarmos levar pelos momentos, pela coisa de momento. É só uma música de momento e pá, aquilo vai passar. E aí o cara fica parecendo, sabe o quê? Um adicto. Acaba uma, tem que ter outra. Acaba uma, tem que ter outra, porque senão aquele patamar que ele conseguiu levantar, se ele está com uma só, ele vai deixar cair. Então, aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer coisas que não são tão legais, que não são tão bonitas, que não são tão bacanas. Então, é muito válido que você tenha músicas, e assim, você é compositor, legal. Só que aí, de repente, você vê que, pô, não estou compondo coisas muito legais. Vai, conversa com outros compositores, pega a música de outro, porque na verdade você está fazendo um trabalho de equipe, você está levantando um outro compositor, ou às vezes você, vou fazer um feat aqui com outro cantor aqui e tal, pá. Mas assim, não se deixar levar pelo momento. Hoje eu vejo que existe um desgaste muito grande da música em matéria de
lançar qualquer coisa. Ah, vamos lançar, vamos falar aqui Ânsia, e, né? e aí, Ânsia, né? é, Para a coisa nova. É o estilo TikTok, né? Eu vou ali, canto um pedaço isso. rapidinho e vou e canto outro rapidinho. É isso. E outra coisa, a música, os jovens Ah, hoje, eles têm um imediatismo muito presente. Então, a pessoa ouve 4 segundos da música e já não quer ouvir mais. exato. Se não chamou a atenção dela aí, ela não É, quer ouvir mais. Então, eu acho que nós temos. Mas é a tendência das pessoas falar, não. Eu falo para algumas pessoas com quem eu converso, não é a tendência das pessoas. É porque as pessoas, elas precisam parar um pouco. Elas não têm que estar o tempo todo. É novo, arrasta para cima, arrasta para cima. Não, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu ouvir. Olha que interessante, eu vou ouvir essa música. Ah, o que o cara está cantando? Olha, bonita essa letra aqui. Ele rimou Lé com Cré, mas ficou bonito. Sabe, é essa coisa que eu acho que tem que voltar. É por isso que você está notando que muitos cantores, como eu tenho contato com o Johnny Boy, inclusive um abraço para o Johnny Boy, baixista do Ira. O Ira também está fazendo muitos shows. Ou outra banda que, se eu for assistir um show, cara, eu vou saber cantar todas elas, assim, todas as músicas e o show, apesar dos caras estarem aí desde a década de sim. 1980, pô, os caras estão botando para quebrar. Quando você olha no palco, já tive a oportunidade de assistir o show deles agora, parece uns garotos jovens tocando rock and roll, sabe? É, cheio de Isso é garoto. demais, isso é demais. Então, o rock and roll ele tem também esse poder, a música tem esse poder de nos remoçar. Eu acho que quando foi falado da fonte da juventude, não era uma fonte da juventude, era o som da juventude. Né? Essas músicas têm o poder de te remoçar, de fazer você é, estar eternamente jovem. É isso mesmo. Ivo, nós estamos chegando no final da nossa live Que e pena, eu quero. mas bom. Mas terão novas lives aí, terão novos Olha, encontros. agora eu vou cobrar, hein? E eu gostaria de conversar com você depois aí. O Samuel já está Claro. falando comigo. Você está aí numa fase que vai vir coisa nova e a gente gostaria de alinhar, conversar algumas coisas com você. Depois eu pego lá com você Tá. o contato. Mas tem uma frase aqui, uma mensagenzinha aqui do psicanalista Marco Souza, que ele disse o seguinte: que emoção ver uma entrevista que antecipadamente deixou essa grande jornalista emocionada. É o seguinte, essa música, uma vez mais, quando a minha mãe faleceu, há quase 3 anos atrás, eu coloquei uma foto dela e coloquei essa música. Quando o Kiko me disse que você vinha para mim, porque eu já amava, né, você como cantor e tudo, nossa, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, que eu ia estar tendo a oportunidade de entrevistar um grande artista que eu era super fã e que marcou para mim, não só naquela época da novela, mas marcou muito mais profundamente hoje. Quando eu ouço, eu lembro da minha mãe, que partiu. Aí, por isso que ele colocou isso aqui. E eu queria que você tocasse um pouquinho dela para nós. Claro. E assim você termina dela, não precisa ser toda, para a gente encerrar essa grande noite e você colocar suas últimas palavras aqui e a gente depois continuar em outro momento, né? Porque eu tenho um podcast também, viu? Semana passada, um podcast. Arretadas Podcast. Eu e uma amiga que legal! Gostei do nome, gostei do nome. Você sabia que eu já morei em Fortaleza? Você morou em Fortaleza? Olha, eu morei em Fortaleza em 2 locais maravilhosos que eu amei de paixão. Eu morei na Praia do Futuro e depois eu morei num lugar chamado Papicu, que eu achava assim, eu adorava andar por Fortaleza, passear na Praia do Futuro, mas isso faz muito tempo, e você não era nascido ainda não, tá? Década de 90. No inbox eu falo depois para você o ano do meu nascimento. Sou de 70, Ivo. Não, você é nova. Você é jovem, para. Jovem. Olha, de antemão, já quero deixar aqui um abraço a todos vocês que participaram dessa live. Um beijo no teu coração, Cíntia. Muito obrigado pela sua acolhida, muito obrigado pelo seu calor humano, por esse bate-papo tão gostoso que rendeu tanto, que foi tão maravilhoso. Eu peço a Deus que abençoe todos vocês, que dê aí uma noite de descanso muito benfazeja, que todos vocês sejam muito felizes. E, enfim, muito obrigado ao Kiko. Ao Kiko? É o Kiko? Não, né? É o Kiko? É o produtor. Isso, que fez essa ponte. Gezinha Barros, que está aí também,
psicanalista, Marco, um grande abraço, tudo de melhor para você. Micaele Brandão, Pink Diva, muito obrigado pela presença de todos vocês. E eu quero deixar essa música como sendo uma singela homenagem à sua querida mãezinha. Um beijo para ela lá no céu. Um beijo para você, para sua família, para a equipe que trabalha com você, tá? E para toda essa cidade maravilhosa onde você Eu está, aguardo. tá bom? Ju. Estaremos juntos, hein? Estão me ouvindo bem? Tá, muito. Voa, minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás, e eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, oh, oh, sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores. Oh, oh, Assim como eu, muita gente aqui se emocionou, viu? Não foi só eu, não. A jornalista oh, aqui. Cíntia. Obrigado. Obrigada, Ivo, por estar aqui comigo, pela sua disponibilidade de tempo, porque tempo a gente não dá para qualquer pessoa. Eu agradeço pela sua gentileza, né, generosidade. Espero trazê-lo mais vezes. Ó, o pessoal está aqui, ó, da loja dizendo: Cíntia, temos que trazer o Ivo para um show aqui em Paulo Afonso. Eu já vou entrar em contato com ele aqui. Será um prazer, será um prazer. Viu? Tá ouvindo aí, né, pessoal? Entre em contato comigo no direct, acompanha o Ivo, né? Toda a programação ele coloca aí nas redes sociais dele. Isso. Nada aqui.
E agradecer, Ivo, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco. E dizer a você que eu vou entrar em contato com você daqui a pouquinho Bom, para poder legal. conversar sobre outros assuntos também e trazer. O pessoal está pedindo de novo você aqui. Eu digo, mais um tempo, daqui a pouco o Ivo aparece também aqui de novo para vocês. E acompanhem ele, sigam ele, porque Exato. a novela está aí de novo, a música explodindo de novo, o Ivo volta de novo com força total, e é isso Ei, aí. maravilha. Muito obrigada pela participação, foi muito dinâmico, muita gente entrou aqui. Muito obrigada por todos vocês. Eu Ivo? agradeço também. Muito obrigado, viu, Cíntia? Mais uma vez agradeço a todos vocês. Um beijo no coração de todos. E olha, será um prazer poder fazer show, estar novamente aí nessa terra lindíssima e poder congraçar com todo esse pessoal, cantarmos juntos e fazermos muita música. Obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês, em especial a você, Cíntia. Obrigada. Obrigado pela sua simpatia, pela sua beleza, pela sua presteza para comigo também. Muito... Viu? Muito obrigado. Deus abençoe muito você. Amém. Boa noite. Boa noite. Valeu.